Olá, meu amigo e minha amiga, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por ter se tornado membro do nosso canal. Será que é possível colocar mais líquido em uma xícara que já está cheia? Para apreciar este vídeo de forma adequada, é necessário que você se esvazie de suas próprias verdades e expectativas e aprecie relatos que sugerem outras possibilidades. Aconteceu assim, ó, gradativamente. Foi de 2018 para cá, eu ainda estou em processo de entendimento de muitas coisas e eu ainda tenho muito que entender e eu só aceito. Claro que a minha personalidade mudou. Isso não acaba nunca, né? Você falou a palavra correta, o processo. Nós somos um processo, nós somos processos ambulantes e eternos. Nós somos o devir, né? Nós somos aquilo que ainda vamos nos tornar o tempo todo. E se eu escolher, por exemplo, eu quero me aperfeiçoar nessa característica, eu sei que imediatamente, se eu não conseguir enxergar por mim mesma, porque está muito profundo dentro do meu ser, vem alguém, uma pessoa, uma situação, no meu dia a dia, no meu presente, não é algo que eu saia fora de mim. No meu presente, uma situação que me faz questionar, poxa vida, o que essa pessoa veio me mostrar? Porque foi uma situação ruim, foi horrível para mim. O que essa pessoa me ensina? O que eu tenho que aprender aqui? Um olhar, sabe? Esse olhar eu nunca tive. Se vir uma pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero nem chegar perto. Meu santo não bateu com o santo dela. E esses tipos de pensamento modificaram depois dessa visão. Porque eu comecei a entender os meus preconceitos. Por que eu tinha esses preconceitos? Não era meu, eu nasci um quadro em branco. Foi colocado, né? Percepções, né? Situações e informações. É cultural, né? É cultural. Tudo que ficou nesse meu campo de aceito, se vinha uma coisa diferente, eu bloqueava. Posso já ter ouvido falar dessas coisas em algum momento da minha vida, que eu não me lembro, e eu não aceitei, porque eu bloqueei. Pra mim nem Agora, existe. eu vou te dizer uma coisa. Você só conseguiu começar a assimilar as coisas novas porque você se esvaziou das velhas. Quando você queimou os livros naquela noite e disse, acabou para mim, eu não quero mais saber de nada, você se esvaziou. E por conta disso, você teve a oportunidade de começar a colocar uma coisa nova dentro, né? Então, e é uma coisa que tem que acontecer. Eu já vi isso na tradição budista, né? Que você tem que morrer. O mestre estava conversando com o discípulo. E aí o mestre pegou o café e foi botar na xícara. E a xícara do discípulo estava cheia já. Ele botou mais café, e o café só fazia transbordar. E o discípulo perguntou, o que está acontecendo? Você não está vendo que a xícara já está cheia, que não cabe mais café? Ele disse exatamente, enquanto você não se esvaziar, eu não vou poder lhe ensinar nada. Nossa, sim, com certeza. Nunca ouvi isso. Eu acho super interessante essas palavras. Eu já ouvi isso, não sei nem onde, mas eu gravei. Eu achei interessante. Eu tenho isso de guardar essas informações, que é sempre útil para a vida, né? É uma mensagem que você fala assim, olha, sempre lembrar disso. E quando aconteceu foi, depois da situação de eu ter queimado meus livros, queimado a decisão de ser religiosa. Eu não quis mais. Religião. Enquanto você estiver apegado às suas verdades, acreditando naquilo que você acredita... Outras não virão. Outras não virão. Então você tem que desconfiar do que você acredita, para que abrir um espaço para que uma coisa nova possa entrar. E isso aconteceu naquela noite, né? Que você queimou os livros. Foi fantástico isso. E esvaziei, porque aí tudo que ele me falava, eu não tinha nem capacidade de argumentar. Não, mas eu aprendi diferente, porque eu já tinha aberto para outras possibilidades. Eu falei, se quiser se apresentar, se apresente, eu estou disponível. Ainda falei assim, porque eu queria um conhecimento novo, né? Eu me abri para uma outra coisa. Então é só pedir que você vai receber. Uhum. Essa concepção. E receberei, bater e abrir-se já, né?
você pede e se abre, só que você precisa esvaziar as suas velhas. Está aberto, propenso. É assim, o cientista, ele não fica na verdade dele. Ele sempre põe em questão, será que eu estou errado? Partindo do princípio que eu estou errado, eu vou analisar esse outro lado aqui. Então, é isso que eu faço. Outra coisa que Jesus falou, para que você possa nascer, você tem que morrer primeiro. Exatamente. Né? Então, é isso. O homem velho tem que morrer para que o novo possa nascer. Tem que morrer para que o novo. Inclusive, e depois que o novo nasce, ele não cabe mais dentro do velho, não tem mais como voltar. Uhum. E o entendimento como que fala? Que o Jesus, o Cristo, né, que a gente vê na Bíblia, todos aqueles 12 discípulos eram representações de personalidade que ele teve antes de se tornar Jesus. E aí remete aos 12 trabalhos de Hércules. Não sei se você já leu os 12 trabalhos de Hércules. Não. Da filosofia, é grego, né? Uhum. Os 12 trabalhos de Hércules, ele tem que matar várias espécies de seres, né? Que traz uma situação, é uma característica. 12, muita conexão com o número, né? E os 12 trabalhos de Hércules, na explicação, tem uma professora de filosofia chamada Lúcia Helena Galvão. Ela costuma, né, na Nova Acrópole. Nova Acrópole. Ela que faz essa leitura desse 12 trabalhos de Hércules. É muito interessante como os 12 trabalhos de Hércules remete muito aos 12 discípulos. Remete muito ao que você tem que fazer para se transformar em Hércules, o semideus. Então, não quer dizer que você vai virar um ser de outro planeta, uma coisa fora do normal. A vida vai continuar sendo a mesma. O que acontece é que você passa a enxergá-la de forma diferente. E é isso que muda. O mundo muda conforme você muda. Então, tem muita coisa para ser vista no mundo se a gente abre a nossa mente para coisas novas. Agora, se eu ficar presa nas minhas crenças, eu só vou ter essa situação. Aí, o que veio para mim? Mel Robbins é uma palestrante que ela fala dessas questões. Ela foi falar dos filtros mentais, é ciência pura. Ela fala, olha, eu não estou falando aqui de coisas místicas, vocês sabem, eu sou Mel Robbins, eu não falo dessas coisas. E ela fazendo um estudo, né, da mente, como é que a mente funciona. Eu tenho uma crença X. Essa aqui é a crença Y. Dentro da minha crença X só entra X. Eu não permito que entre Y. A mente funciona dessa forma. Algoritmos, igual o Instagram, igual as redes sociais que a gente falou. É verdade. Dentro daqui só vai passar pelo meu filtro, porque é até necessário, porque se não fossem os filtros da mente, você ia ter acesso a muita informação e seu cérebro ia literalmente explodir. Para que isso não aconteça, seu cérebro filtra somente o que você está propenso a ouvir. Você só está propenso a ouvir X, então você não vai ouvir Y. Ah, falar de Y para mim, eu vou brigar com você, eu não quero te ouvir, sai para lá. E Y vem, e vem tentando, e vem tentando, e vem tentando. Se eu não esvaziar a minha mente de X, Y nunca vai entrar. Tanto que a mente, ela funciona assim, olha, me diga o que você quer. Aí eu vejo, eu quero um carro. Um carro específico lá, um Camaro. A minha mente, ela começa a me trazer Camaros na rua. Eu começo a ver, quem nunca teve essa situação de querer uma coisa, ficar falando dessa coisa e começar a ver dessa coisa para todo lado. É assim que a mente funciona. Me diga o que você quer, que eu te dou. Sincronicidade, né? Que um que estudava isso. E aí, quando você começa a ter essa noção de eu tô vendo tudo que eu... É porque você tá se abrindo para aceitar outras ideias. Isso vai vir para você, se você liberar. Mas tem que liberar o X. Para uma informação nova vir. Olha, inclusive, assim, a gente tem que valorizar muito as crises que a gente passa na vida. Todo tipo de crise. Porque todo tipo de crise é uma quebra de um recipiente que onde a gente estava guardando uma ilusão. E aí, quando esse recipiente se quebra, se transforma numa crise. Só que a crise abre a possibilidade para o novo, né? Então, toda crise é uma oportunidade. Para não dizer que é mentira, eu tenho essas coisas de insight. Quando eu sinto essa fala dentro de mim, eu escrevo, né? Olha esse trecho que eu escrevi, de sensação. Logo depois eu acabei de ler esse livro, que foi Sincronicidade Pura. A professora que trabalha comigo, ela foi lá no almoxerifado, achou esse livro e falou, eu trouxe esse livro para você, O Anjo Interior. Porque, não sei, de alguma forma, parece que é para você isso aí. Falei, nossa, mal posso esperar para ler, né? Realmente, o livro é incrível. E a sincronicidade, porque eu tinha acabado de falar com o meu superior, eu estava meio
Foi resposta instantânea. E dentro do livro ainda tinha uma mensagem, né? Para setembro, paz para a tua mente. Engraçado isso. Aí, dentro da capa, depois que eu terminei de ler, olha a minha insight. Os problemas que enfrentamos são apenas oportunidades disfarçadas. Olhe sempre para eles com serenidade e lembre-se de que as ameaças são justamente as oportunidades que você tem para se exercitar na arte de vencer. Na realidade, se não houvesse obstáculo, não haveria vitória. Saiba sempre minimizar problemas e fixar-se em soluções. E acredite que o objetivo da vida é comandar seu destino e realizar os seus sonhos. As duas chaves para a prosperidade: paixão pelo que faz e amor pelas pessoas. Saiba o que quer. Aí eu escrevo. Sinto, escrevo. Aí depois eu sempre deixo assim, ó, tá aqui escrito na capa do meu livro, porque é uma sensação e eu tenho que escrever para depois, que eu sempre pego meus livros para ler novamente, e aí eu vejo as mensagens, elas fazem mais sentido naquele momento, entendeu? Eu acho interessante quando acontece que uma pessoa diz assim, olha, você me decepcionou, eu me decepcionei com você, eu digo, que maravilha, você agora está me conhecendo realmente como eu sou, você fazia uma ideia de mim, e essa ideia não era o que eu sou. Então, a quebra daquela ideia que você tinha é a sua decepção. E você está mais próxima de mim agora, está me conhecendo como realmente eu sou. Então, não assim, ficar né? sempre aceitando. Eu tenho medo, né? Como o Cortella fala. Eu tenho medo de pessoas que concordam comigo em tudo que eu falo. Eu gosto de pessoas que falam assim, eu não discordo de você. Para mim, está errado. Isso é bom. Faz você crescer, né? Faz você, uma pessoa discorda de mim. Que bom. É um Ela tem senso desafio, né? crítico. E aí eu fico pensando assim, nossa, toda essa vivência, essa visão me trouxe quebra de paradigmas relacionado à minha vida, tanto financeira, eu pude organizar melhor, entende? Eu pude abrir para novas coisas, tratamento com o outro, estudos, né? Coisas novas. Parece que eu estou vivendo um outro mundo. Não é mais o mesmo daquela época. É verdade. Então, mas sempre no presente, no mundo que eu estou vivendo aqui. Não foi nada assim, não fui transferida para outro lugar. Inclusive, quando tentei fugir para lá, eu fui trazida de volta. Porque não é para eu trabalhar nesse nível, é para eu ficar fixa aqui, com razão, mas sempre aberta para o espiritual, que é real, tão real quanto esse. É isso. As conclusões que eu tirei dessa visão. Eu achei muito interessante quando você falou que a gente vive realmente no mundo espiritual, a gente está temporariamente aqui, mas há uma necessidade de estarmos aqui para a gente poder testar tudo isso. A gente já sabe tudo isso, mas a gente tem que testar aqui, a gente tem que experienciar. Muita gente diz assim, se nós somos Deus, se nós já sabemos de tudo, se quando a gente sai do corpo a gente entende tudo, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está experienciando aquilo que a gente já sabe. Agora, para isso, a gente tem que ser desafiado. E a ignorância é um desafio, né? Um desafio. A ignorância é um vazio que você tem que buscar preencher e conhecer, experimentar nesse mundo. Esse mundo de contrastes, né? Se não existisse o mal no mundo, não adiantava nada a gente vir para cá, é inútil. Nesse livro dessa moça que teve EQM, ela fala muito dessa questão. Se não fosse a escuridão, eu não perceberia a luz. Ia ser tudo escuro, ou ia ser tudo luz, não ia haver esse contraste, como você falou. Tem que haver o contraste. É necessário, um complementa o outro. Na verdade, naquele símbolo do Yin Yang, quando ele gira, você percebe que ele se torna um. É uma coisa só, mesclada ali. E é dinâmico, ele não é estático. Ele é dinâmico. Então você, uma hora é uma hora é outra. Isso explica a vida. Você pode se transformar. Se é bem, se transforma em mal. É mal, se transforma em bem. E se equilibra naquela dinâmica, né? E quem é mal faz o seu trabalho perfeitamente. Foi essa compreensão que eu tive também. Por exemplo, eu vim para ser uma pessoa mesquinha, egoísta e ruim. Eu faço perfeitamente o meu trabalho. Porque o mal, ele é perfeito. Ele até, inclusive... como fala assim, o pessoal faz a distinção Deus e diabo, mas Deus, ele é perfeito no que ele é, mas o diabo também é perfeito no que ele é. Nessa visão que as pessoas têm, né? Ele faz o trabalho dele majestosamente, então a gente não pode negar nisso. Então, todo o ponto, né? O negativo e o positivo atua perfeitamente. Se você for entender uma célula, um átomo, ele tem o positivo, o negativo, o neutro, que eu compreendo neutro,
Então eu falo assim, nossa, o átomo, ele explica a vida, ele explica o mundo, o universo, ele explica tudo. Exato. É. Então, quando eu estudei a biologia da crença lá com o Bruce Lipton, eu comecei a pesquisar sobre ele, sobre os estudos dele, as teorias dele, e eu falei, nossa, olha o entendimento aí, de uma coisa que eu estava já tendo conhecimento, né, que eu tive com a questão do gênero do ser que eu vi. A questão do gênero foi uma coisa muito forte que me impactou muito, sabe? Por questões óbvias de que preconceito, né? Eu não aceitava esse negócio de feminino e masculino. Aí você vai ver as figuras indianas daquele deus lá, eu esqueci o nome dele, Krishna, que ele tem um rosto feminino, ele tem um rosto feminino e tem um semblante de homem, né? E você fica assim, essa separação. É homem ou é mulher, né? É, eu não sei definir. É as duas coisas. A ideia é azul, né? Todas as culturas, todas as religiões, elas estão certas no seu nível. Elas são importantes por alguma razão. Mas todas têm um ponto de verdade. E o hermetismo fala isso. Todos os caminhos têm uma verdade, mas não é absoluta. Como eu tava lá, naquele caminho, e eu falava assim, não, nem vem falar de outro caminho. Eu até discutia com as pessoas, eu batia a boca quando vinha questionar as minhas crenças religiosas. Nem vem, porque eu tô no caminho certo. Olha, a própria política, né? Eu, durante aquela eleição, na última eleição, 2018, cheguei não só eu, como muita gente, chegou a ter muitos atritos, né? Até com pessoas próximas, pessoas que você gostava, porque aceitavam uma ideologia que era diferente da sua. E naquele tempo eu ainda tinha a ilusão de que podia discutir, podia conversar, convencer. Mas depois de ver que não adiantava, porque quando a pessoa está dentro de uma ideologia ali, você pode falar o que falar, ela vai transformar aquilo para o que ela quer. Então, é o mito da caverna. Voltamos lá. Aí hoje eu silencio. Às vezes eu tenho vontade de falar. Vou ter que falar isso para essa pessoa. Não adianta. Fica calado. Não. Vem a voz interior, né? O eu interior diz, calma, não faça isso não adianta. Calma, deixa que é assim mesmo. Então, a gente compreende muito, né? Esse processo. Tem a Helena Blavatsky, ela tem um texto de um livro, Luz no Caminho, esse da Mabel Collins. Mas a Helena Blavatsky, ela fala muito dessa questão de que todos os homens vão. Ela fala da ilusão de Maia, ela leu sobre ela pesquisou. Ela não tinha o privilégio que a gente tem de ir no Google e resolver ali. Ela foi na Índia, foi na China, foi em todo lugar. Ninguém segurava essa mulher. Mas a Blavatsky, ela fala que todos os homens vão, de tempos em tempos, no devido tempo, sem pressa, tudo no tempo certo. Nada está fora do controle, ninguém tem essa ilusão. E de que pode controlar também, é sempre esse paradoxo aí. Nada está fora de controle e também nada pode ser controlado. É que todos os homens vão, de tempos em tempos, passar pelo portão. Esse portão que a gente acaba passando. Mas todos vão no seu tempo. Então não tem que ter pressa. E nesses estudos dela, ela percebeu essa questão da ilusão. A sala do conhecimento é uma sala muito perigosa. Que a gente ficou, no meu caso, eu comecei a buscar conhecimento e eu comecei a ficar presa em algumas ideias. Aí eu tive que ser puxada de volta. Por isso que eu falo, que algumas situações, na meditação, eu era lembrada, né, de quem que eu era. Você não é essa ideia aí. De repente, só para você ter uma noção. Enche sua xícara, né? E é perigoso encher a xícara. Exatamente, é a sala do conhecimento. Ela tem que estar sempre meio vazia, assim como essa aqui. Você não pode achar que você está cheia de conhecimento e que você já sabe de tudo. Eu tenho que estar sempre me lembrando que eu tenho que me esvaziar para caber coisas novas, porque senão eu fico presa de novo na mesma caverna de crenças absolutas, sabe? Para que serve um jarro cheio? Serve mais para nada, né? O vazio dele é que é o valor que ele tem. Ele pode conter alguma coisa, mas tem que ter espaço, não para se esvaziar. Foi essas as conclusões que eu tomei com essa visão. Não espero, né, que ninguém que fiquem, que acreditem em tudo que eu falei, né? São minhas verdades, fui eu que vivenciei, mas eu achei que é interessante compartilhar, porque às vezes, assim como fez sentido para mim algumas que eu escutei aí no seu canal e absorvi informações, eu gravo. Nossa, isso é importante. Deixa eu gravar. E eu não duvido, eu nunca duvido do que o outro passou. É uma coisa que eu levo comigo agora.
Ao mesmo tempo que eu duvido de tudo, eu nunca duvido do que alguém me conta que se passou com ela. Parte do princípio que é verdade. Primeiro eu parto desse princípio. Depois que eu faço as minhas, né, eu faço as minhas questões, eu faço as minhas análises com o meu eu superior, com o meu interior, eu questiono e aí eu tomo uma... A vontade que dá é continuar conversando sem parar, né? E Verdade. a gente tem tanta coisa para falar. À medida que a gente conversa, vem os insights, né? Tanta coisa que eu anotei aqui, que eu não podia falar sobre isso, conectar com isso e tal, mas talvez o celular esteja nos avisando, tá bom, não adianta encher demais a xícara. Vamos parar por aqui. Mas são, como você falou, se essa mensagem, né, que teria que ficar para o final, de que, por exemplo, como você falou da moça lá da Bahia, que falou dos seres que ela via, as situações que ela vivenciava. Teve gente que questionou, mas ela até estava com medo, né, do retorno das pessoas, por isso que ela não quis aparecer e tal. Exato. Mas isso sempre acontece. Toda vez que eu conto essa visão, as pessoas me olham com cara assim, ai meu Deus, tá louca. Sabe? Saiu da igreja e ficou doida. Aí eu já vivenciei isso muitas vezes, mas eu não posso fazer nada. Então vamos deixar no ar essa pergunta: o que é a loucura? O que é a sanidade? O que é a alucinação e o que é a verdade? Tudo no fim se encontra num ponto só, né? Eu tive pensando já muito sobre isso. Se tivesse condições, a gente ia conversar sobre isso, mas o celular, acabando a bateria, está nos avisando, não, para por aí. Mas depois, noutra oportunidade, a gente pode desenvolver sobre essa questão. O que é a loucura, o que é a alucinação, o que é real, o que é sonho, o que é estar acordado. Está tudo misturado aí e as fronteiras ficam difíceis da gente estabelecer. A situação que eu vivenciei em Taubaté. Eu estava voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. Eu estava ali numa situação de medo, né, de ser assaltada, na verdade. Meu medo era outro, era físico mesmo. E, de repente, uma situação assim de déjà vu, né, que eles falam déjà vu, é a sensação de que você já viveu aquela situação, mas eu vivi a situação simultaneamente. Então, o tempo ali... Ai, deu certo, obrigada. Deu certo? Deu. O tempo ali foi... Não teve importância o tempo, sabe? Mesmo... E aí a sensação que eu tive do aprendizado foi assim, olha, não se importe com o tempo não importa. O que importa é você enxergar a vida. E aí a sensação que eu tenho é que a gente vai se desenvolvendo num ponto que a gente começa a perceber o desenrolar das coisas. E aí eu volto lá no mito da caverna de Platão. Ele via as sombras e elas já não falavam mais com ele. Não tinha mais significado. Perdeu o sentido. Mas eles já sabiam até que sombra que ia aparecer. Eles já estavam nesse nível, sabe? Eles já estavam nesse nível de saber qual era a sombra. Porque a vida, ela é uma série de hábitos. Isso todo dia repete a mesma coisa. Nada muda, né? Ao nosso ver, nada muda de fato. Todo dia você levanta, você toma banho, você toma café, você vai trabalhar, você faz seu trabalho, você volta para casa, você cuida da família. E todos os dias, eternamente, se repete. O que vai fazer a diferença é como a gente observa isso. Tem uma forma diferente de eu enxergar isso. E tem. É isso que é interessante. Tem uma forma diferente da gente enxergar. Mas só se a gente esvaziar. Não tem como eu querer enxergar coisas novas se a minha mente ainda está saturada de informações antigas. Não tem como. Isso até a ciência fala. Até um cientista, para ele poder questionar uma situação, ele precisa deixar de acreditar no que ele tem como verdade absoluta. Para ele poder chegar naquela... A ciência, ela não para porque ela está constantemente tirando a validade de uma verdade anterior e criando uma nova teoria, né? E assim a ciência vai avançando. Para quem não gosta de ouvir falar em seres místicos, espirituais, vai muito para o campo. Eu sou uma pessoa racional, eu sou muito para o científico. Experienciei os dois. E coisa assim, que eu nunca tinha tido esse espiritual, né? Eu acreditava em Deus e tudo mais, mas nunca tive nenhuma experiência espiritual, nenhuma. E até os meus sonhos ficaram diferentes depois disso tudo. Não tive mais sonhos como antes. E os meus sonhos sempre têm um significado, sabe? Eu vou te falar uma coisa um insight que eu tive, pensando nesse seu caso.
Eu disse, poxa, assim, eu nunca tive uma experiência, achei que nunca tive, até tive já, sabe? Mas no momento eu pensei, eu nunca tive uma experiência de sair do corpo, entrar no mundo astral consciente, encontrar um ser que falou comigo. Por que isso não acontece? Por que Deus nunca apareceu para mim numa nuvem colorida e falou comigo para ouvir a voz dele? Por quê? E eu acredito tanto nele, e eu sou consciente disso, eu sei que é assim, porque eu não vejo. Aí ele me respondeu, por isso mesmo, você não precisa. Né? Uhum. Aí eu me lembrei do filho pródigo, que Jesus contou. Ele disse assim, quando o filho pródigo voltou arrependido de ter saído da casa do pai e gastado tudo o que ele tinha, o pai disse, vamos matar um boi, vamos fazer uma festa, coloque uma roupa nele rica, bonita, que agora a gente vai comemorar. Aí chegou o filho bonzinho, aquele que estava sempre ali com o pai, obedecendo e fazendo as coisas, e disse, papai, eu sempre estive com você, sempre lhe obedeci, nunca lhe decepcionei, e você nunca mandou matar nenhum garrotezinho para comemorar com meus amigos. Agora esse aí foi embora, gastou tudo que tinha, você faz uma festa quando ele volta. Aí ele disse, porque você sempre esteve comigo, e tudo que é meu é seu. Não tem necessidade de eu fazer isso. Mas ele estava perdido e foi achado, ele estava longe, foi redescoberto, então é uma razão para a gente comemorar. Olha. Aí eu me conformei um pouco com essa ideia de que eu não preciso ter essas experiências assim tão significativas, porque já estou num mar de serenidade, numa comunhão com ele. Se eu estou em comunhão com ele, por que é que ele vai se surpreender se de repente eu volto? Voltar de onde, né? Se eu não fui. Nunca foi. Mas quando a pessoa chega numa crise como você chegou, é como Donald Walsh também chegou e revoltou-se contra Deus. É muito comum, no momento de revolta, você botar as cartas na mesa, como nossa amiga Michelle deu uma entrevista aqui no nosso canal, e ela disse, olha, eu botei as cartas na mesa com Deus, disse, que história é essa? Afinal de contas, o que é que você quer de mim? Só acontece desgraça na minha vida. Agora vem mais uma. Afinal de contas, né? Quem é você e tal? Aí foi quando a coisa se transformou. Ele precisou se mostrar para aquela pessoa, naquela crise, né? Então, eu tenho que inventar uma crise se eu quiser que ele apareça na minha frente, mas eu não posso inventar. É engraçado você falar isso, porque todos os nossos desejos sempre são atendidos. Em uma dessas meditações eu tive essa mensagem, sabe? Porque os insights, você sabe, são coisas certeiras para você. Você tem a certeza, aquilo é um insight verdadeiro, vem de dentro. E quando uma pessoa tem um EQM, me parece, dentro dessa visão que eu tive, que, no meu caso, eu pedi diretamente. Se mostre, se apresente, né? Se você quer que eu te adore, né? Mas nem tinha esse contexto de adoração. Né? A vida toda eu procurei e nunca achei. De verdade. E quando eu simplesmente larguei mão, se permitiu, né, ser achado, né? Aí eu entendi que foi assim, você teve que perder a sua crença anterior, tão enraigada, né? Eu não permitia nada entrar. E essas pessoas que têm EQM, elas vão para uma cirurgia, vão passar por sei lá, tem uma doença, de alguma forma elas estão pedindo, né? Para acontecer aquilo com elas. E a doença, ela não vem à toa. Até isso eu tive que aprender através da cabala, da biologia, essas coisas assim. A doença, ela não vem à toa. É um efeito de uma causa que já vem acontecendo há muito tempo. É negligência, né, contra o nosso próprio corpo. A negligência de nos olhar, de nos perceber. Aí o corpo fala assim, não vai prestar atenção em mim, não. Vou te derrubar. E aí você acaba tendo, dentro disso... Às vezes você vai num caminho tão errado que é preciso acontecer um acidente para te trazer de volta, né? Exatamente. Por exemplo, assim, eu tô tão fora de mim, eu tô tão inconsciente de mim mesmo, que a vida, ela te traz respostas. Ela fala para você assim, olha, não é esse caminho aí, não. Porque, depois de ler o livro de Mirdá, eu percebi que Deus, ele é pai e mãe. Esse ser que adoramos como Deus, né? Essa necessidade divina em nós, é pai e mãe. Como é que o pai e a mãe se comportam? É de forma diferente. A mãe é aquele ser que acalenta, que cuida, que acolhe, né? E o pai é aquele ser que empurra para a vida. Não vou folgar com essa criança, não. Deixa, ele tem que aprender.
vai ensinar a nadar, joga no rio. Esse tipo de coisa. Não tem muito esse cuidado que a mãe tem. A mãe natureza, que eles falam até mãe natureza, a terra, ela é uma mãe, ela dá tudo que você precisa, né? Ela dá o alimento, ela dá água, tudo que você precisa para viver. E a vida, ela é o pai. Eu vejo essa representação divina em todas as coisas hoje, por isso que eu tô falando assim. Tudo que eu pego, assim, uma planta que eu pego, eu vejo pai e mãe nela, sabe? Todas as coisas, os animais, tudo. Então, quando você vê a vida, ela remete a pai e mãe, a natureza, né? A mãe que dá tudo que você precisa para viver. E o pai que te empurra. E empurrar, às vezes, é numa situação de adversidade. Aí você fala assim, eu queria ver, eu queria ter esse contato com esses seres de outro lugar e tal, mas você vem pedindo de certa forma. Então, às vezes você vai receber. Mas como você consegue enxergar através da visão de outras pessoas, talvez isso não se faça necessário. E no seu tempo, isso pode vir a acontecer, né? Exato. Ninguém tem essa percepção de falar assim, eu vou ouvir relatos de pessoas sobre coisas, experiências que elas viveram e sem um julgamento, sabe, pré-concebido. Você pode até ter suas crenças, mas a forma que você conduz isso é muito solta, né? Você parece, né, que você parte do princípio que o que eu tô falando é verdade. Claro. E aí você questiona junto com outras informações que você já tem. E é isso que eu faço. Depois que eu tive essa visão, eu passei a fazer isso. Eu parto do princípio que tudo que alguém me fala é verdade. E aí eu pego todas as informações que eu já tenho e eu faço a análise. Exatamente. Inclusive, pode ser uma verdade nova, em que eu nunca ouvi. Quem sou eu para barrar só porque nunca ouvi? Então, eu deixo aquilo fluir e depois a gente faz as conexões com outras, né? A gente não pode barrar uma coisa só porque ela é nova, porque ela é diferente das tradições que a gente já conhece. Esse canal aqui, ele não é para coisas antigas. Isso aqui não é para doutrinas de igreja, não é para pregar nada, não é para pregar nenhuma verdade. Isso aqui é uma janela aberta para o desconhecido, para o novo. E a gente não pode barrar nada, a gente tem que Quem quiser olhar, fluir. Põe a cabecinha lá dentro e olha, né? Quem se incomodar, sai. Exatamente. Não é a hora ainda, né? Eu acho isso interessante, porque teve situações que eu tive que esperar para poder entender uma determinada mensagem. Eu não estava preparada de cara para receber tudo que veio para mim. E teve um livro que se chama A Culpa é de Quem Sofre. Eu não estou com ele aqui. Mas esse livro foi o primeiro um dos primeiros que eu tinha lido, até antes de entender as coisas, né? Que toda dor que eu estava sentindo era minha. Eu mesma, querendo sentir a dor. Eu queria me vitimizar por causa da situação que eu contei, né? No momento que eu estava vivendo da minha vida, a separação, o divórcio e aquela depressão. Me lembro agora, falando, né? Você vê, você vai esquecendo umas coisas, né? Nesse momento de depressão, eu estava no meu quarto sozinha, que foi a semana das crianças irem ficar com o pai, e eu já no meu estágio, assim, eu não tinha mais lágrima para chorar, de tanta tristeza, né? Eu me sentia muito mal amada, eu me sentia muito, né? Depois de tudo que aconteceu, você se sente a pior. Aí eu no chão, chorando, falando com Deus, Deus me ajuda, por favor, o que eu faço da minha vida e tal. Nesse dia eu senti um calor dentro de mim, um calor, sabe, uma sensação de aconchego, e eu levantei, fui pra cama, deitei e dormi a noite toda, sem acordar. Porque depois, quando eu tava lá no universo, essa imagem apareceu pra mim. Eu sentada no quarto, na minha mente, sabe? Essa imagem, assim, quando eu tava, durante a situação do eu te amo, que eu senti aquele amor, tudo vinha. Eu acho que é uma vibração tão alta que você entra, que a situação vem, a informação vem. E é o momento que você tá ali tão absorto no amor, que tudo vai entrando. Tudo que tiver que entrar. E essa imagem veio. Eu lembro que essa imagem veio. E a mensagem mental eu sempre estive com você. Você nunca esteve sozinho. Eu sempre estava ali. E naquele momento eu estava ali. E aí eu entendi, sabe? Eu falei assim, eu nunca estive sozinha, eu nunca estou sozinha. Até dessas músicas que eu falei pra você que ele utiliza pra falar comigo, uma das músicas é aquela do Michael Jackson, You Are Not Alone. Essa música, Você Não Está Sozinha, é uma mensagem muito grande pra mim. Porque eu falo assim, o ensino que eu recebo, ele não é direto, ele é pedagógico. Ele vem... É até engraçado eu estar na pedagogia. Porque eu entendo como as crianças aprendem, né?
Eu entendo como é o método delas aprenderem. Elas já têm os saberes dela. O A mecanismo. criança, ela não é ignorante como a gente pensa. Ela tem os saberes dela, sim. Só que a forma dela descobrir é de cada um. Às vezes, uma criança vai colocar uma coisa dentro de um pote, ela vai pôr de um jeito. Tem criança que vai pôr deitado, tem criança que vai pôr de cabeça para baixo. Cada um descobre o seu jeitinho de fazer. Mas todos têm o seu saber. E a gente só dá... só deixa a situação para que ela possa descobrir, entendeu? Orientar para que ela possa fazer. Eu acho que o trabalho do professor é ajudar o aluno a se tornar quem ele é. Quem Não ele só é. do professor, do pai, da mãe. Eu digo a meus filhos, né? Eu não quero nada de você, não espero nada de você. Eu quero que você se transforme e se torne o que você é. E eu estou aqui para ajudar, só para apoiar. E eu acho que o professor tem que ser isso também. Com certeza. E aí você observa, assim, que não depende de você. Inclusive a expectativa nesse livro, O Homem Dentro da Armadura, o sábio, quando aparece para ele, para falar com ele sobre o mago, né, que tem isso na história, é um conto, ele explica que não importa como a árvore, ela só cresce. A árvore, ela é a árvore. Ela não fica pensando assim, vai chover amanhã. Será que vai chover amanhã? Ela não se importa. Tomara que não chova amanhã. Ou tomara que chova amanhã. A árvore, ela só é árvore. E o ser humano não. Ele quer ser algo mais do que ele já é. E é esse o motivo da frustração do ser humano. Ele não consegue aceitar quem ele é. E esse processo começa a mostrar para você, né? Quem você é, para que você aceite. Você é o que é, né? Até o significado do nome. Eu sou o que eu sou. Mostrarei ser o que eu mostrar ser. Ou seja, não importa, né? Eu sou o que eu sou. O que acontece é que temos filtros baseados nas informações que foram colocadas dentro da gente. Mas nós não somos essas informações, são só pensamentos. Não é a verdade. Aí um pensamento ele pode ser mudado. Então não quer dizer que eu tive essa visão, a minha vida mudou da água para o vinho, eu me transformei num ser iluminado. Claro que não, eu continuo sendo a mesma. Porém, a visão de mundo é que muda. Você passa a ser mais tolerante, você passa a entender o outro, até quando um crime acontece. Eu tive acesso a informações que foram importantes, né? Por exemplo, a Torá, a Cabala, o Espiritismo. Eles têm verdades ali que você tem que colher. O Kaibalho. Então você começa a trabalhar com essas questões, né? Aí você fica assim, eu, por exemplo, eu não tenho medo da morte. Eu não acredito mais na morte. Foi uma coisa que eu botei em questão. Você tem que duvidar de tudo que eu acredito? Foi uma das coisas que eu comecei, porque eu tinha medo, eu tinha pavor, eu ficava revoltada, assim, com Deus quando alguém morria, sabe? E hoje não, eu acho lindo esse processo. Exatamente, é o processo da volta, do retorno, da libertação volta ao lar. corpo. E ninguém volta antes do tempo, só volta quando termina. Por sinal, hoje, né, esse vídeo não está passando no mesmo dia que foi gravado. Né? Estamos aqui, hoje é dia 6 de novembro, né, de 21, e ontem morreu aquela cantora... como é o nome dela? Marília Mendonça. Marília Mendonça morreu, né? E morreu jovem. Aí a gente, tão jovem, tem a vida pela frente. Bom, mas ela fez o trabalho dela. Ninguém vai antes do tempo. Ela foi porque ela terminou. Se terminou com 26 anos, ela foi. Mas outros terminam com 90. O trabalho dela era mais intenso e rápido. É assim mesmo. Mas as músicas ficam aí. E foi proporcional ao sucesso que ela teve. Eu acredito nessa lei que tudo é proporcional, né? Nada que acontece assim é tudo numa proporção ao que você dá o que você pode receber e você recebe o que você pode dar, sempre. Tudo é proporcional. A intensidade com que você recebe alguma coisa é proporcional ao que você oferece. Até entrando para o lado do financeiro, que foram livros que vieram para mim também mandados, né? Para eu entender essas coisas. A quantidade de dinheiro que eu ganho é exatamente a quantidade que eu preciso, dentro do que eu gasto. Nunca excede, nunca é superior. E se for superior, ela vai ter que ser proporcional daqui a pouco. Quando pessoas que ganham milhões aí e perdem tudo, fica até pior do que a situação que aconteceu. Porque existe aquele texto da Bíblia que fala assim, para quem tem, mais será dado, e para quem não tem, até o que tem será tirado. Serve para todos os sentidos da vida.
na questão de fé, na questão de crença, na questão de amor, na questão... É proporcionalidade. Existe mais um princípio, é o princípio do equilíbrio, né? Tudo tem que ser equilibrado na Terra. Então, quando pende muito para um lado... Nossa, ouviu esse estrondo? Ouvi. Explodiu alguma coisa aqui perto. Quando uma coisa está muito para um lado, ela tende a se equilibrar de qualquer forma. Até um piloto automático, né? Quando o piloto coloca o avião em piloto automático, acima do nível que ele foi colocado para ele ficar. Por exemplo, ele tinha que estar nessa altura aqui, ele está aqui. Aí ele sobe só para se desviar, porque teve que desviar por algum motivo. Sim. No piloto automático, o piloto automático logo vai trazer ele de volta para essa situação. A nossa mente, ela funciona assim. Ela sempre vai retornar para o equilíbrio dela. Porque a crença, por exemplo, esse ser que nos criou, que nos trouxe aqui, ele nos trouxe perfeitos, somos perfeitos. É um nível assim, eu sempre vou retornar para o meu estado, por quê? Eu saí muito fora, por qualquer razão, seja positiva ou negativa. Eu vou ter que retornar para eu poder tomar consciência disso tudo que me aconteceu. Se não, sai fora. Por exemplo, se eu tenho a crença de que eu tenho que ganhar 3 mil por mês, e eu passo a ganhar 7 de repente, como foi que isso aconteceu? O que eu fiz? Qual foi a situação que gerou isso? Mas é o oferecer. Você pode ver que pessoas que acabam tendo muitos ganhos na vida, elas também ofereceram bastante. Então, as leis, elas são corretas. Nunca é desproporcional. Se você tem uma vida estável na qual você ganha muito bem, você faz por merecer. E até uma outra crença que me foi quebrada, por isso que esses livros vieram para mim. Eu acreditava que o rico era rico porque nasceu rico. E o pobre é pobre porque nasceu pobre. Sim, tem essa questão, mas é o tanto que você oferece. O Wallace de Waros, ele fala na ciência de ficar rico, que a pessoa ela tem que oferecer algo. E tá tudo interligado, sabe? Eu dou para você. Não é à toa, né, que São Francisco dizia, né? É dando que se recebe, né? E é proporcional. Tudo que eu faço, toda a minha ação. Outro dia eu estava muito triste, porque cansada, né? Pensando assim, eu quero coisas novas para minha vida. Aí eu li um trecho do livro do Khalil Gibran, que ele fala assim, o trabalho é o amor feito visível. Imediatamente eu compreendi o que isso quis dizer. Que trabalhar é o que faz você entender, né? Cada trabalho que você faz é necessário. Por exemplo, eu cuido de criança. E quando eu tô ali naquele contato, eu vejo a beleza dela, eu consigo aprender com ela, sabe? Toda essa visão que eu tive me traz, você tá aprendendo assim como elas estão aprendendo. Não é nada diferente. Às vezes eu tô ali trocando uma fralda e eu vejo, nossa, é o mesmo nível, eu tô no mesmo nível dessa criança aqui, sabe? Eu tô bebê, eu tenho muito ainda o que ver. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Todas as minhas crenças foram derrubadas, sabe? Um castelo de cartas foi derrubado. Porque eu tinha crenças muito fortes sobre todos os assuntos, assim, relacionados a pessoas, conhecimentos, saberes, riqueza, quem era mais rico, quem era mais pobre, quem tinha isso, quem tinha aquilo. E tudo isso foi derrubado. Não teve mais como eu acreditar, sabe? Nas mesmas coisas. Morte foi derrubada, vida foi derrubada. Você morreu para poder renascer, o velho morreu, a velha... Porque a ideia é assim, eu ficava esperando um lugar, eu tinha que ir para um lugar, eu tenho que ser boa aqui, para que eu vá para esse lugar, e aí eu percebi que esse lugar é aqui agora. Eu que estou nesse lugar que importa, esse ser aqui. Você nunca saiu dele? Nunca saí desse lugar. Onde eu quero estar é aqui. Onde eu preciso estar é aqui. Então foi quando eu fui puxada de volta para essa realidade aqui, porque eu vejo pelos ensinamentos que eu recebo, né? Que eu tentei voar para outro caminho, né? Eu falei, não, eu quero experimentar aquilo lá que é novo para mim. Não, volta para cá para você poder entender lá. Aí as situações foram vindo. Hoje eu entendo que é pedagógico. Eu sempre vou receber informações por blocos, né? Nunca vai ser de uma vez. Não vai jogar de uma vez toda a informação na minha cabeça que eu vou ficar louca. Mas, aos poucos, uma coisa vai sendo linkada com a outra. E aí eu entendo. Danila, como eu disse, é muito agradável conversar com você. Se eu pudesse, não tivesse nossas limitações, né, humanas, a gente ia continuar aqui.
muitas horas. Mas o que eu quero é o seguinte, é que esse nosso contato não termine mais e que a gente continue aí trocando informações. Em outras oportunidades a gente possa desenvolver outros temas, né? E porque é muito conteúdo. Você é dona de um tesouro imenso e eu fico aqui pensando o que é que você vai fazer com ele. Mas você já está fazendo, já está aí dividindo, multiplicando. A partir dessa nossa conversa aqui, a gente já está semeando aí no mundo. Mas eu acho que você é muito jovem e vai ter ainda muito o que fazer pela frente com isso, com esse tesouro, né? Eu estou recebendo, né, as informações ainda, não acabou. Exato. Eu sei que ainda e você vai ver para que você está recebendo tudo isso. Eu ainda não entendo. Ainda para mim tá como se o quebra-cabeça não foi montado todo. Tudo isso que aconteceu. E falando com você, eu fico sentindo uma vontade de dizer eu te amo. Eu não sei porquê, mas você me inspira a dizer eu te amo. Então eu quero dizer isso para você. Eu te amo e sou muito agradecido a você por essa tarde aí que você proporcionou a mim e a todos que estão nos assistindo. Certo? Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade Fique de na compartilhar. Paz. Fique na paz e que todos os seres também alcancem a paz. Bom? Tá bom, você também. Obrigado. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas lançando sempre vídeos novos.